Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está aqui conosco mais uma vez. Como é bom gravarmos e sabermos que tem muitas pessoas aí do outro lado que escutam, que também são abençoadas. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia para você, meu companheiro de todos os dias, né? Bom dia! Bom dia para vocês também que nos acompanham quase todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Creio que o Evangelho está sendo pregado e nossas vidas estão sendo fortalecidas. Neste momento nós vamos orar para que Deus nos fortaleça e que Ele aceite este culto que nós estamos ofertando a Ele. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia em nossa existência, por essa oportunidade. Que o Senhor se faça presente aqui conosco e em todos os lares que estão agora buscando ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar juntos, com toda alegria, o hino 471. Amém? E nós vamos continuar com o verso da semana. Está em Marcos, capítulo 1, do versículo 23 até o verso 25. Nós estamos aprendendo esse verso e se você ainda não memorizou, hoje é uma nova chance de mais uma vez decorar junto conosco. Amém. Vamos no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Marcos 1, do 23 ao 25.
E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Amém. E agora chegou uma hora muito especial, que é a hora do nosso estudo. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus nos fala boas novas. E a Bíblia é o único livro que nós lemos por muitos anos. É um livro lido por séculos, mas Deus sempre tem algo novo, algo maravilhoso para nos contar. Por isso que você não pode ficar sem abrir a sua Bíblia. Só que antes de abrirmos a Bíblia, eu quero contar para vocês uma boa nova, uma novidade. A igreja aqui já sabe, mas nós queremos dizer a você que nos acompanha, que também já faz parte da nossa família, que a família da Escola de Profetas está crescendo. E você pode perguntar, como assim? Ela sempre cresce, vem aluno, vai aluno? Mas agora está chegando um aluno diferente. Nós teremos um bebê. Então, eu quero te contar que logo, logo você vai conhecer ou um missionário ou a mais nova missionária que o Senhor Deus está mandando para a nossa vida e para o ministério. Amém. Em todos os casos, será educado para a glória de Deus, para o trabalho, para a obra de Deus. Amém. Então, nós queremos abrir a Bíblia e orar, agradecendo a Deus por esse presente e também porque você tem a cada dia aprendido junto conosco, né, ao abrir a Bíblia. Vamos orar? Amém. Vamos sim. Senhor Deus, queremos lhe agradecer porque o Senhor é um Pai bom, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. De fato, o Senhor é o nosso Pai. Agora, Pai, ao abrirmos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, que possamos ser fortalecidos com as histórias do passado que o Senhor usa para nos animar no presente. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, o nosso estudo dessa manhã, ele teve por referência 1 Coríntios, capítulo 1 ao 3, Atos, capítulo 17, do verso 10 ao verso 34, e o capítulo 23 do livro Atos dos Apóstolos, do Espírito de Profecia, Bereia e Atenas. Então, nós vamos abordar os pontos principais e nós não nos atentaremos tanto aos primeiros capítulos do livro de 1 Coríntios, porque é o estudo que está para frente, está mais adiante aí do Espírito de Profecia. O estudo de amanhã estará contando a respeito de Corinto e aí vai entrar mais o contexto daquela igreja. Mas agora nós vamos então dar uma pequena explanada nos versos que nos chamaram a atenção lá no início desse livro que é tão especial. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 3. E nós vemos desde o capítulo 1 ali Paulo fazendo a saudação
fazendo a saudação à igreja, ele tinha esse costume em todas as suas cartas, e ele gostava de reforçar algo ao entrar em contato com os fiéis das igrejas que ele deixou espalhadas aí pela Europa. Então, qual era a parte principal que ele deixava ao se apresentar ou a destinar aquela carta? O que diz o verso 1 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo, em muitas das cartas em que ele iniciava a sua narrativa, ali destinando aquela carta, ele falava de seu chamado e quem ele era. Ele era apóstolo e ele era chamado por Deus para aquele ministério. Então Paulo, ele tinha essa segurança e essa convicção. Tudo que ele fazia era com a certeza de que quem tinha comissionado ele era Deus, e por isso ele fazia aquilo, e por isso ele tinha autoridade de escrever e de aconselhar, porque Deus tinha chamado ele para cuidar daquele rebanho. E o interessante é que ele faz questão de falar que ele foi chamado pela vontade de Deus, e nada na Bíblia aparece por acaso, né? Estudos anteriores nós vimos que Paulo não era muito bem aceito entre os irmãos, porque ele era lembrado como perseguidor, aquele que matava, fazia mal aos cristãos, né? Então, demorou-se algum tempo para que a igreja realmente aceitasse, né? Que ele estava de fato convertido. E em vários momentos ele vai dizendo, olha, eu fui chamado pelo próprio Jesus, eu tenho um chamado de Deus. Amém. E aí ele vem falando, ele vem destinando, né, qual era a carta ali para ele, que era para a igreja aos Coríntios, e aí ele fala qual era o objetivo, qual era o chamado que a igreja tinha. Ele tinha certeza do chamado dele, mas ele também gostava de reforçar qual era o chamado da igreja. O verso 2 nos diz isso. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A igreja, todos os membros da igreja são chamados para serem santos. Não apenas a igreja de Corinto, mas todas as igrejas que Deus tem ao redor da terra. A nossa igreja, você aí de casa que é membro de uma igreja, você aí de casa que é filho de Deus, você é chamado para ser santo. Deus tem esse chamado para todos os filhos. E aí ele vai distribuir os dons após esse chamado. E aí Paulo, ele vem também, em continuação aí dos versos, ele vem agradecendo a Deus porque os dons estavam se desenvolvendo naquela igreja e a igreja estava crescendo em conhecimento, estava se aprofundando. E a alegria de Paulo, o que Paulo mais esperava era que todos os dons se manifestassem naquela igreja. Porque a igreja ela não precisa estar restrita a poucos dons, mas ter todos os dons. Porque Deus chama várias pessoas para comporem a igreja, chama esses para serem santos e concede dons a eles, de maneira que a igreja não tenha necessidade. Aí eu penso, olho para mim e vejo, eu estou sendo útil em que na igreja? Qual dom Deus me deu para a edificação da igreja, para levar a igreja à santidade, para levar a igreja a Deus? Todos os dons que Deus nos concede têm que ter esse objetivo, levar, conduzir a igreja a Deus, trabalhar com a igreja e trazer novas pessoas para fazer com que a igreja, o reino de Deus, cresça. Amém. Em alguns momentos aqui, também na igreja, Escola de Profetas, nós usamos o termo, estudamos a respeito de como Deus quer nos levar a uma unidade. A professora Maísa, hora ou outra, fala conosco a respeito de como Deus quer nos conduzir a ter uma só mente, um só propósito, um só gosto, porque Ele quer unificar um povo dentro da vontade dEle, que é suprema. E é isso que Paulo deixou claro aqui também a respeito dessa unidade. Olha só o que vai dizer o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, o objetivo de Paulo, que Paulo orava, era para que os irmãos fossem unidos a ponto que eles tivessem uma mesma disposição mental, que a mente deles ansiasse por algo comum. E isso nós temos o privilégio, a oportunidade de ver na igreja de Deus. Na verdade, Deus vai conduzir seu povo para esse objetivo, para esse propósito. Deus não
guia pessoas distintamente, de pessoas que cada um traça o seu caminho, mas guiam pessoas diversas para um único caminho, para um único ponto central, que é a sua vontade. E quando a gente olha ali para Jesus orando, Jesus ora e faz um pedido ao Pai. Pai, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. E é claro aqui o que Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito de Deus, é a mesma ideia desde o princípio. Deus tem o seu poder, a sua presença, ele coloca onde há união. Isso. E é tanto que a promessa para a igreja hoje em dia também é que o Espírito Santo só virá em resposta a essa união, quando os membros se unirem. E ali no início da igreja cristã, eles estavam bem unidos. E aí Deus pôde fazer uma grande obra. E essa também é uma prova concludente de que se é Deus que está guiando os movimentos, as atividades da igreja, se há unidade. Porque Deus não leva à divisão, Deus leva à união. E o ponto que Paulo apela aqui, olha, que vocês sejam unidos, qual era o ponto de divisão deles? Era porque alguns tomavam partidos dentro da igreja. Uns falavam, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. E ficava nessa disputa com pessoas que tinham influência. Paulo teve influência, formava um grupo. Depois vem um outro com influência, outros se assemelhavam a eles e eles ficavam disputando. Não é esse o objetivo da igreja. Deus levanta homens capazes na igreja, mas nunca, jamais para causar divisão, mas para causar união. E aí Paulo vem dando um argumento que eu acho muito interessante. A mente de Paulo, ele era muito usado por Deus, né? E é interessante o argumento que ele vem usando aqui, os questionamentos que ele vem fazendo à igreja para a igreja cair em si e ver de que eles não tinham razão para a divisão, porque era Deus quem estava guiando. E aí ele vai falar no verso 12 em diante, ele vai fazer algumas perguntinhas. Acaso fostes Paulo que morreu por vós na cruz? Acaso fostes vós batizado em nome de Paulo? Aí ele coloca, olha, vocês não foram salvos por mim. Vocês foram salvos por Cristo. Vocês não estão na igreja de Paulo, vocês estão na igreja de Cristo. Então tem que haver uma unidade. Eu não batizei, eu não salvei vocês, eu não morri por vocês. Tudo foi Cristo que fez. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. E por isso devemos chegar a uma unidade. E esse é o objetivo da igreja. A igreja jamais pode estar dividida. Se estiver dividida, está fraca. A igreja unida é uma igreja forte. Se há divisão, há fraqueza então entre o povo de Deus e uma fortaleza aí para o inimigo agir. E aí continuando então, alguns versos para nós salientarmos aqui, me chama a atenção de que quando ele vai dizer então de que a pregação deles, a pregação que Paulo tinha ali com a igreja, ela não era a semelhança do que os gregos gostavam, de exibição de sabedoria, de falar, de conhecimento, mas na verdade a pregação deles era meio louca. Era loucura a pregação dele, porque a crucifixão já era considerado algo louco, algo que para o mundo não tinha ali a solução para problema algum. Mas era isso que Paulo pregava. E a sua única pregação estava baseada em Cristo e nele crucificado. Não em exibição de conhecimento, mesmo que ele possuísse. Mas a única palavra que Cristo ressaltava, deixava fluir aí por todos os seus caminhos, era Cristo e esse crucificado que Cristo tinha feito por eles. E isso fica claro quando a gente lê o verso 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não era aquele que ficava exibindo o seu conhecimento quando pregava ou por onde passava, mas aquele que exaltava a Cristo. Sua mensagem toda estava baseada no que Cristo fez, para levar então um grupo de crentes a uma certa unidade. E qual unidade é essa? Reforçando a questão da unidade. O verso 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós alcançarmos esse patamar, esse padrão, com certeza seremos pessoas mais unidas. Com certeza a igreja estará crescendo, todos aí crescendo de maneira uniforme, tendo a mente de Cristo. Esse é o objetivo. Então Deus, ele constrói
uma igreja sobre um único fundamento. E essa igreja ela vai ser fortalecida por um único propósito, né? Ter pessoas para torná-las santas a Deus. E aí, o verso 9 do capítulo 3, ele vai nos dar esse reforço de quem somos nós no chamado que Deus tem no povo de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então nós somos cooperadores de Cristo. Deus é quem faz as coisas acontecerem, mas nós cooperamos com Ele. E não apenas temos o privilégio de ser cooperadores, mas temos o privilégio de sermos edificados por eles. Nós somos lavoura deles, nós somos edifícios dele. Nós então somos santuário para o Espírito Santo, como diz o verso 16 do mesmo capítulo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós temos esse privilégio. Nós somos o santuário de Deus. Deus habita em nós e quer que nós sejamos edificados nele. Que Deus possa nos abençoar a chegar a esse objetivo, esse propósito que Paulo estava levando a igreja de Coríntio a alcançar, que também é um objetivo nosso. E eu queria ressaltar aqui o verso 3, que aí ele faz um contraste, ele mostra que algumas atitudes que pode haver na igreja é atitude totalmente carnal, que se a gente pratica isso é uma amostra de que ainda é o espírito carnal e não o espírito de Deus que nos domina. Em 1 Coríntios 3, verso 3, ele vai falando, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, essas são atitudes totalmente carnais. Quando se pratica isso, é a prova de que a pessoa não está dominada pelo Espírito de Deus. E me chama a atenção, porque é bonita a maneira que Paulo, ele age nas igrejas ali de Bereia e Atenas, né? Então, e é interessante notar que Paulo, ele sempre repreendia, ele sempre tentava banir da igreja esses tipos de atitude, porque Paulo se preocupava que o Espírito de Deus habitasse entre eles, né? Para que se tornassem realmente lavoura de Deus, cooperadores de Deus, não poderia haver entre o povo do Senhor esses tipos de atitude. Muito bem. E agora nós vamos para o Espírito de Profecia, depois de falar da igreja de Corinto, vamos falar agora dos crentes em Bereia e Atenas. E o movimento missionário ali de Paulo. Paulo ele passou então pela Tessalônica e lá, a semelhança de outros campos missionários que ele passou, ele foi expulso de lá, perseguido pelos judeus ali daquela região, e os judeus então inflamaram o povo e ele foi então obrigado a sair de lá, e aí ele foi para a Bereia, e na Bereia, se você talvez não tenha ouvido falar muito sobre Bereia, mas já ouviu possivelmente falar sobre bereanos, que eram as pessoas de lá, e os bereanos eles ficaram marcados na história bíblica por uma característica que os distinguiu positivamente. Qual era a característica super positiva dos bereanos? Olha só o que vai dizer o verso 11 do capítulo 17 de Atos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que característica positiva os bereanos tinham. Eles não eram duvidosos ou pessoas descrentes, incrédulos totalmente. Eles eram pessoas que gostavam de raciocinar em cima de um assunto. Quando eles viram Paulo pregando algo diferente, eles não foram preconceituosos e já se rejeitaram aquela verdade, mas deram um ouvido para Paulo. Olha, vamos ver então o que você está falando, será que é verdade isso? E aí foram estudar, e a característica super positiva dos bereanos é esse estudo ávido da palavra. Eles se dedicavam à palavra para ter certeza de que aquilo que estava sendo pregado era verdade. E essa é a atitude que todo servo de Deus deve ter. E que não é tão fácil de encontrar. Você já tentou pregar para alguém que é de outra denominação e a pessoa é assim, fervorosa naquilo que ela acredita que é o certo e ela não te dá oportunidade nem de você falar, ela não se permite ouvir outra coisa. E nós, como servos de Deus, sempre que alguém for querer falar algo da palavra, a gente precisa ouvir
e ir na Bíblia e ver, tem fundamento isso? É de fato o que Deus está falando? Tem de fato na Bíblia? Porque eu lembro assim que as pessoas vão dizendo, a Bíblia diz isso, e aí fala um ditado. Eu não me recordo agora exatamente, era assim, quando eu era criança diziam assim, faz assim, como está escrito na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Era algo popular que o pessoal sempre comentava. Mas eu nunca achei na Bíblia exatamente isso, faz por ti que eu te ajudarei. Mas era algo que diziam. Isso parece algo bobo, mas quantas outras coisas as pessoas dizem que Deus disse, mas não foi daquele jeito que Deus disse, não é daquele jeito que está na Bíblia. E a gente precisa aprender muito com os bereanos, porque essa atitude de ouvir, de pesquisar, de ter vontade de descobrir a vontade de Deus, fizeram eles encontrar de fato a verdade. Isso. E o evangelho foi bem recebido ali no coração de muitos. E eu fico imaginando, né, o que o texto lá de Atos disse, que eles eram mais nobres por causa dessa posição. Eles tinham uma aparência de nobreza porque eles se permitiam conhecer mais. E eu fiquei olhando para nós, não só para momentos que nós temos encontros com pessoas que pensam diferentes, mas mesmo nós. Quando alguma pessoa está falando algo, às vezes, normalmente a gente com todo o preconceito ou já achando que sabe alguma coisa, já fica ali bloqueado com aquele pensamento, com aquela posição do irmão, e aí você já fica assim, não, isso não, mas nem estuda, nem sabe, nem leu, não conhece. E isso não é um posicionamento nobre. E eu fiquei imaginando, Senhor, quantas vezes eu não fui nobre? Quantas vezes eu não tive essa característica dos bereanos, de ouvir algo que para mim soou como novidade e ir atrás com humildade para descobrir. E outras vezes, talvez já aconteceu com você que está aqui, mas já leu algo na Bíblia que você não entendeu, mas você também teve preguiça de ir atrás para saber o que Deus está querendo dizer ali. Aí é mais fácil deixar de lado e ler outra coisa que entende melhor. Só que a postura de um servo do Senhor é pesquisar o que Deus está querendo dizer, o que o Senhor está querendo dizer aqui. E a gente não deve sossegar até ter certeza de que o que nós fazemos, o que nós vivemos, a nossa conduta é amparada por Deus. Deus aprova. Pensa que felicidade, que paz de coração há para um servo de Deus que tem certeza de que o que ele faz, o que ele fala, a maneira que vive, está de acordo com a vontade de Deus. Aí você não para por nada, porque você descobriu nas Escrituras a vontade de Deus, então você continua. Isso. E aí, ao final, não há divisão, né? Como no caso da igreja, que ficavam um do lado do Paulo, outro do lado de Apolo. Quando os bereanos não eram do lado da palavra. Eles estudavam, não, se a palavra diz, se é verdade, cremos. E aí havia essa unidade e esse crescimento. Então, o fato é que nós temos que cuidar muito com essa nossa posição, de sermos pessoas humildes e nobres para receber novos conhecimentos, para que a nossa mente se expanda. E muitas vezes teremos dificuldades ao chegar em pessoas para pregar com isso devido ao seu preconceito. O preconceito torna a mente limitada, limita a compreensão. Aí entra para nós também, eu não posso ser preconceituoso. E ao lidar com pessoas preconceituosas, eu sei que eu vou ter que ter todo um tato e todo um jeito. Não posso apenas falar uma vez e ver que a pessoa está relutante e já chutar o balde, porque o preconceito limita. Mas com todo o cuidado, os próximos parágrafos disseram que aqueles que são honestos e retos buscarão a verdade e encontrarão ela. Então, em todos os lugares, por mais que sejam preconceituosos, tenham uma cultura preconceituosa, os retos e os honestos irão abrir o coração à verdade. E nós sabemos quem são eles? Não. Por isso a gente prega a todos, mas estes receberão a mensagem. E se não receberem? Ou se muitos que vivem de maneira reta, de maneira honesta, mas ainda vivem no erro, como que Deus age com esses? Deus age de acordo com aquilo que eles sabem e de acordo com qual importância eles dão à verdade, à mensagem quando chega a eles. Olha só o que vai dizer o parágrafo que inicia: todos serão julgados de acordo com a luz que tem sido dada.
O Senhor envia seus embaixadores com a mensagem de salvação, e aos que a ouvem, ele faz responsáveis pela maneira por que tratam as palavras de seus servos. Os que sinceramente buscarem a verdade pesquisarão cuidadosamente, à luz da palavra de Deus, as doutrinas a eles apresentadas. Então Deus faz responsáveis as pessoas quando ouvem a verdade, responsáveis pelo jeito que eles tratam a verdade. Então, quando nós expomos ou quando nós recebemos uma verdade, nós nos tornamos responsáveis pela maneira que aceitamos, que recebemos ela. Sim, e essa verdade nunca é levada num ambiente de paz, porque sempre que a verdade é pregada, um inimigo se levanta, e esse inimigo é Satanás. Nós vemos que Paulo era um missionário pioneiro, então ele ia para cidades que não tinha presença ali, eles não conheciam sobre Cristo, né, sobre a cruz, e viviam imersos em paganismo. E aí o livro trouxe aqui algo que realmente é assim que acontece. Satanás, ele não consegue impedir a obra de Cristo. Porque Cristo é infinitamente mais poderoso. Mas Satanás consegue tornar difícil, extremamente difícil, o caminho daqueles que pregam. E aí você olha para a vida de Paulo, foi fácil ou foi difícil? Extremamente difícil. E aí Paulo está lá entre os bereanos, pregando, e eles estão lá ávidos, né, famintos da palavra, só que aí chega judeus incrédulos lá de Tessalônica, que ele já tinha sido expulso, né, de lá. E aí eles vão ali para Bereia e começam a causar motim, e Paulo tem que novamente sair e ir para outro lugar. Então é aí quando ele vai lá para Atenas. E quando ele chega em Atenas, o cenário muda completamente. Em Bereia ele é bem recebido, acolhido, os irmãos estão ali querendo conhecer a palavra. Quando ele chega em Atenas, diz que Atenas era a metrópole do paganismo. Era um lugar de pessoas cultas, intelectuais, local da arte. Então imagina, os gregos, né, dominavam como os donos do saber. E aí Paulo agora encontra um campo difícil e por muitos momentos ele se sente só em questão de presença humana, né? Isso. Imagine a mudança ali então. As duas cidades eram cidades que tinham acesso ao conhecimento. Os bereanos, porque eles eram abertos e cavavam a verdade para ver se encontravam. Os gregos eram conhecedores que prezavam o conhecimento, mas os gregos tinham uma diferença muito grande dos bereanos. Os bereanos eram abertos para aprender. Os gregos achavam que sabiam de tudo. Então eles não eram abertos a nada. Quando eles viram Paulo pregando, lá vem um pregando sobre deuses estranhos. A Bíblia, tanto o Espírito de Profecia, vem falando que as pessoas chamavam ele de paroleiro, alguém que vivia falando ali pelos cotovelos o que estava trazendo um conhecimento que não era relevante para a sociedade tão desenvolvida que eles tinham. E Paulo, diante daquela situação, diante da ostentação, porque Atenas ostentava através de seus templos, santuários, imagens de esculturas que tinham para todo lado. Diversos deuses, né? Artistas, né? Poetas, vários pensadores. Filósofos. Então era uma cena de opulência ali. Sim. Mas ele não ficou encantado com aquela cena. Na verdade, ele ficou preocupado. Ele olhou para toda aquela realidade que era uma opulência só, mas não teve fascínio. Ele olhou e ficou imaginando, essas pessoas estão muito distantes da realidade, muito distante da vida espiritual, do conhecimento exato de Deus. E aí ele teve zelo por Deus. E aí ele sentiu o desejo de levar o verdadeiro conhecimento e de levar elas para o verdadeiro Deus. Porque elas tinham vários deuses, mas aí ele depois apresenta, quando tem contato com eles, esses deuses de vocês são menores do que vocês, eles só andam se vocês transportarem, eles não fazem nada. Mesmo estando ali na metrópole do conhecimento e no princípio não tendo muita auditório, depois quando ele inicia seu trabalho as coisas mudam e ele passa a falar até com mais veemência.
E você falou algo interessante, e aqui no livro Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 23, e no parágrafo que começa assim, o apóstolo não se deixou seduzir. Eu achei isso aqui muito interessante, porque Paulo estava nesse ambiente de opulência, de riqueza, tanto material como riqueza de conhecimento e tudo, mas quando ele olha para toda aquela cena naquela cidade, ele tem um pensamento que é totalmente celestial. É só alguém que já viveu experiências com Cristo pode pensar isso. Olha o que diz aqui no livro. O apóstolo não se deixou seduzir pelo que viu nesse centro de cultura. Sua natureza espiritual estava tão atenta às atrações das coisas celestiais que a alegria e magnificência das riquezas, que nunca perecerão, tornavam de nenhum valor aos seus olhos a pompa e o esplendor daquilo que o circundava. Quando Paulo olha para aquele local, que era o local que causava admiração e respeito pelas pessoas ali dos arredores, né? Atenas era muito conhecida, mas quando Paulo olha para aquilo, ele fala, essa riqueza aí, todo esse conhecimento, não vale de nada. Eu já conheci coisas maiores que essa. Ele conhecia as riquezas celestiais. E quando ele olha para aquele povo, ele fala, conhecem tanto, essa é a tradução de Paulo, viu? Conhecem tanto, mas ao mesmo tempo não conhecem nada. Porque o principal Deus, o único e o verdadeiro, eles não tinham esse conhecimento. E aí Paulo começa a se esforçar para levar o conhecimento do Deus verdadeiro. E aí ele tem uma estratégia que eu achei fantástica. Diz que Paulo, ao andar ali, ele vê vários deuses e tinha deuses para tudo enquanto. E aí ele vê um altar que não tinha nome, diz que era o Deus desconhecido, né? E Paulo usa aquele Deus para encontrar abertura e agora começar a falar. E não eram qualquer pessoa que ouvia Paulo. Paulo era ouvido por grandes nomes ali em Atenas, né? Pessoas de grande intelecto paravam para ouvir Paulo. Daí entra o contraste, como deve estar o servo de Deus, tem que estar muito bem preparado. Enquanto a gente leu lá na igreja de Coríntios, fala que ele não fez ostentação de linguagem, nem de sabedoria, mas ele pregava a Cristo e esse crucificado somente, e não dava disposição de mais nada. E agora ali em Atenas ele entendeu de que o método dele tinha que ser outro. Agora não é apenas pregar a Cristo e esse crucificado, mas agora ele abriu o leque ali para falar coisas que iriam atrair. Aí ele começou a falar de palavras com mais sabedoria, lógico, que dentro de Cristo crucificado, mas agora de maneira a atrair. E aí ele atraiu tanto a atenção que levaram ele para o principal, então, dos locais onde se havia essas discussões, que era o Areópago. E lá falam que era uma reverência tremenda o que tinham com esse local, e algumas pessoas chegavam a ter medo, a ter um terror desse local, porque ele era realmente um lugar de superstição. Mas ali estava Paulo para defender o Deus desconhecido, para defender o Deus que ele conhecia e que os atenienses ali apenas ouviram falar e não conseguiam dar um nome. Sim, e Deus tem uma obra para cada um e um local específico para cada um trabalhar. Você, missionário que está aqui hoje, o Senhor te preparou para um determinado lugar e uma determinada obra. Quando nós vemos ali Paulo desbravando Atenas, ele tinha as qualificações que Deus tinha dado a ele. E ele conseguia argumentar à altura daqueles nobres, daqueles intelectuais. E diz aqui que a maneira que Paulo falava, a maneira que Paulo argumentava, a maneira que Paulo se portava causava admiração. E eles começaram a pensar, faz sentido. O que esse homem fala, ele tem um conhecimento superior ao nosso. E eles começaram a assimilar ali o que Paulo estava dizendo. Incrível isso. Enquanto uns fechavam o coração, outros abriam o coração. Ali em Atenas o trabalho não prosperou tanto se comparado com outras cidades, né? Quanto mais paganismo, quanto mais riqueza e opulência, o coração se torna mais duro para receber a palavra. Isso. E incrível ver como Paulo muda de estratégia e como o Espírito Santo então capacitava ele para ser o obreiro que cada cidade precisava.
E o parágrafo começa: entre os que se encontraram com Paulo na praça havia alguns filósofos epicureus e estoicos, mas esses e todos os demais que entraram em contato com ele logo viram que ele tinha um conhecimento superior mesmo ao deles. Sua capacidade intelectual impunha respeito aos letrados, ao passo que seu fervoroso e lógico raciocínio e seu poder de oratória captavam a atenção de todo o auditório. Seus ouvintes reconheciam que ele não era nenhum aprendiz. Paulo era alguém que tinha sido instruído por Deus. Deus tinha preparado e capacitado, e ele estava pronto para ocupar qualquer posição. E quando ele falava, atraía a atenção dos mais letrados, mas também atingia o coração dos simples. O simples era atraído para ele. E como Paulo falou, mas ainda assim, o preconceito, ele limitou a mente dos gregos ali. E mesmo tendo posse de muito conhecimento e almejando, dando um real valor aí para o conhecimento como eles davam, isso não foi o suficiente para eles encontrar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. E isso, na verdade, os impediu de chegar ao verdadeiro conhecimento. Nem tudo, às vezes, que a gente tem demais, nos favorece ao nos achegarmos ao que Deus quer. Muitas vezes temos que ser mais humildes, como os bereanos, ser mais dispostos a ouvir. Que Deus nos ajude a não sermos atrapalhados pelas coisas que temos de bom, O conhecimento dos gregos era bom ter capacidade de raciocínio, mas toda essa capacidade foi voltada para o próprio eu, toda essa capacidade foi voltada para a exaltação própria, e eles estavam agora alienados de Deus e rejeitaram a Deus, e apenas duas pessoas aceitaram ali a mensagem de Paulo em Atenas. E essa vai ser a realidade de todo o povo, toda a nação, e não apenas a nação, mas de pessoas individuais também, que estejam satisfeitas consigo mesmo. Há um parágrafo que ele vai dizer isso, indo já para o final do nosso estudo, que diz assim: terminou assim o trabalho do apóstolo em Atenas, o centro da cultura pagã, pois os atenienses, apegando-se persistentemente à sua idolatria, viraram as costas à luz da verdadeira religião. Quando um povo está inteiramente satisfeito com suas próprias realizações, pouco se pode esperar dele. Então, essa é a triste condição de não apenas muitas nações, mas de muitas pessoas também. E aí podemos também nós correr o risco. Quando estamos satisfeitos com as nossas realizações, pouco podemos esperar de alcançar coisas novas. É o que diz lá a carta para a igreja de Laodiceia. Sou rico e abastado, de nada tenho falta. Então, os atenienses, eles eram ricos, abastados. Na mente deles, eles não precisavam daquele conhecimento, E foi rejeitado. Então, o orgulho, a pompa, o intelecto, bem desenvolvido, que eles achavam já que não precisavam daquilo mais. E qual era o problema deles? Porque eles tinham conhecimento, Paulo falou com conhecimento, Paulo foi na linguagem deles, Paulo falou com toda uma oratória boa e com muito conhecimento, mas isso ainda assim não foi suficiente para convertê-los. E aí há um parágrafo que veio citando qual foi o real problema, ele indica ali com clareza qual foi o problema deles. O parágrafo que começa: entre os que ouviram as palavras de Paulo, na metade desse parágrafo vai dizer: nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos pode converter o pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração. Aquele que persistentemente se desvia desse poder não pode ser alcançado. Não bastava apenas eles ouvirem um raciocínio lógico e com muita sabedoria. Quando eles se esquivaram o coração de Deus, se desviaram com persistência de Deus, eles se tornaram inalcançáveis. Porque só Deus conseguiria converter eles do pecado, nenhuma outra palavra de sabedoria. E aí eles retiveram apenas o conhecimento que já tinham, mas continuaram em pecado e na mesma vida. Então rejeitaram o poder de Deus, Deus não pôde alcançar ali, E diante disso diz aqui que Dionísio foi um grande homem ali na sociedade e ele se converteu sim àquele conhecimento. E eu achei interessante, eu acho que é bonito a gente encerrar com isso, querido, a posição que o missionário deve ter, a postura que ele deve ter em meio a essas intempéries, a essas perseguições e essa rejeição da palavra. Porque Paulo estava ali lutando em minoria, no meio de uma maioria pagã. E aqui deixa o livro
trouxe uma mensagem, Deus aqui nos inspira com essas palavras e é ânimo para o nosso coração, para você que tem enfrentado dificuldades também ao fazer a obra de Deus. Olha o que diz aqui no último parágrafo do livro, aqui no capítulo 23 do livro Atos dos Apóstolos, o parágrafo que começa: em cada esforço para alcançar as mais altas classes, o obreiro de Deus necessita de forte fé. As aparências podem parecer desoladoras, mas na hora mais escura há a luz do alto. A força dos que amam a Deus e a Ele servem será renovada a cada dia. Amém. A mente do infinito está posta a seu serviço para que, ao executarem seu propósito, não cometam erro. Mantenham esses obreiros firmes até o fim, o princípio de sua confiança. Lembrando-se de que a luz da verdade de Deus deve brilhar em meio às trevas que envolvem nosso mundo. Não deve haver nenhum desalento em relação com o trabalho de Deus. A fé do consagrado obreiro tem de resistir a cada prova que o alcance. Deus pode e está disposto a outorgar a seus servos toda a fortaleza de que precisem e dar-lhes a sabedoria que suas variadas necessidades imponham. Ele fará mais que cumprir as altas expectativas dos que nele põem a sua confiança. Amém. Amém? Então, eu sei que depois disso vieram outros frutos ali daquela cidade. Deus, ele sempre tem mais para dar. A gente não deve desanimar, desistir em face de perseguição, de quando tudo parece que está dando errado, né? Deus sim vai dando força a cada dia aos seus servos para enfrentarem os desafios. Amém. E que isso se realize em nossa vida e que as nossas maiores expectativas se tornam pequenas diante de tudo que Deus quer nos conceder. Que isso se cumpra em nossa vida e na sua vida também, como um missionário, como obreiro do Senhor. Vamos orar a Deus então? Sim. Pode orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá força e nos ensina e nos motiva a continuar, mesmo em face de perseguição, de lutas e dificuldades. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Te agradecemos porque o Espírito Santo tem trabalhado nos nossos corações e nos corações dos teus outros filhos que estão espalhados, Senhor, ao redor desse mundo. Pedimos a tua bênção sobre cada missionário que dia após dia enfrenta lutas, mas também recebe vitórias das tuas mãos. Que o Senhor fortaleça as mãos deles, os pés, a boca, Senhor, as palavras, para que não esmoreçam, mesmo que venham as dificuldades. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou dar tchau aqui. Aqui mesmo, né? Vamos lá? Então que Deus nos abençoe e tenha um ótimo dia. Até amanhã.